Quem nunca teve problema com captação de áudio? Gravou o casamento inteiro, aí chegou na edição e viu que o áudio estava horrível. E agora? Nós somos imperfeitos, né? Então falhas vão acontecer. E é uma coisa que eu tenho que começar falando, pessoal, e é uma lógica que eu não consigo entender, às vezes, nos produtores de vídeo de casamento. Ainda mais nos dias de hoje. Se preocupam demais com imagem, gravam com 2, 3, 4, 5, 6 câmeras simultâneas, mas aí, no dia da gravação, leva só um gravador de áudio. Se reclama de tudo. As pessoas se queixam. Nada satisfaz. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o kit que a gente trabalha para fazer as captações de áudio no dia do casamento. I promised him if he would give me your love, I would protect and cherish it forever. Só lembrando, pessoal, que essa é a forma que a gente encontrou de não ter problemas ou de diminuir os problemas que a gente encontra na captação de áudio. Não posso dizer que é a mais correta, porque existem outras pessoas que fazem de outra forma, mas essa é a forma que a gente encontrou para ficar seguro em relação à captação de áudio. Observem o que a Bíblia nos ensina. O texto de Paulo aos Coríntios é um texto maravilhoso. Bem, pessoal, no dia do casamento a gente leva todo o nosso equipamento de áudio dentro dessa maleta. Vocês podem ver aqui no detalhe que é uma Pelican, é uma fabricante americana, que eles são muito famosos na construção desse equipamento, são muito resistentes essas maletas, inclusive essa daqui é a prova d'água. Abri ela aqui para mostrar para vocês os nossos gravadores. O nosso gravador principal é esse aqui, é um Roland R44, é um equipamento muito robusto, que me dá uma qualidade de áudio muito boa. Inclusive ele tem aqui 4 entradas para você conectar os microfones. Tem também vários botões para controles. E ele também tem aqui, como vocês podem ver no detalhe, esse controle analógico para você fazer o ajuste do áudio de cada canal. Então é nesse gravador que a gente vai colocar a saída de áudio da mesa de som da igreja. Então, o microfone que fica com o celebrante o tempo inteiro da cerimônia, e é o mesmo microfone, percebam que ele vai compartilhar com os noivos para que eles falem os votos. Final que todos já sabem. Meu olhar, minhas atitudes, os meus gestos. Educando-os na lei de Cristo e da igreja, sim. Então é nesse gravador aqui que a gente vai plugar a nossa principal fonte de áudio da cerimônia. Além disso, nesse mesmo gravador a gente pluga também outro microfone, que é o lapela, que a gente coloca sempre no noivo. Então esse lapela, além de pegar melhor o áudio do noivo na hora dos votos, ele vai também servir de certa forma como um backup, porque se o padre estiver perto dele, o celebrante, então o áudio do celebrante também vai ser captado pelo lapela do noivo. Eita, agora. É agora, padre. É agora. Agora é só alegria e festejar, né, Dani? Tomar um negocinho, né, padre? Água. Eu vou ter assistido mais tarde. Além disso, na hora dos votos, se os noivos estiverem próximos e a noiva conseguir falar mais alto, o microfone lapela do noivo também vai captar a voz da noiva. O microfone lapela que a gente usa no noivo é um Sennheiser. Ele para mim, é um dos melhores lapelas sem fios que a gente encontra no mercado. Então ele me dá uma segurança, me dá uma qualidade de áudio muito boa. E é o mesmo lapela que a gente usa também nos nossos documentários e vídeos institucionais. Quando veio para cá, inventou de lançar essa marca Matuta. Ele muito perseverante, né? Preparando a cachaça dentro do laboratório e levava para mim lá em casa para eu dizer se a cachaça estava no padrão. Além do gravador Roland, a gente usa também o já conhecido de vocês, o Zoom H4n. Geralmente a gente usa ele para captar o som da banda que está na igreja. Geralmente nos casamentos que a gente faz, e eu acredito que no de vocês também, tem uma banda que fica tocando as músicas do cortejo. Então a gente coloca esse gravador lá.
você pode perguntar, Eric, se você tem um gravador que tem 4 entradas, por que você não coloca também o som da banda nele? O que acontece, pessoal? Geralmente a banda fica distante da parte da cerimônia. Então fica a banda com outra mesa de som. Então a gente vai lá e coloca esse gravador. E por que eu gosto de pegar o áudio da banda tocando na hora? Porque alguns casais eles fazem questão de ter na edição final deles o áudio que foi tocado lá na igreja. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus. Se a banda está perto da parte da cerimônia e algumas vezes, o que é que essas bandas fazem? Elas gerenciam todo o áudio da igreja. Então até o microfone que vai ser usado pelo padre, pelos noivos, essa mesma banda que vai gerenciar todos esses microfones. Então a gente liga tudo aqui e o Zoom seria um backup do primeiro gravador. E o nosso terceiro gravador é esse pequenininho aqui, é um Tascam. E geralmente, pessoal, ele é usado como backup do gravador principal. Então a gente vai na mesa de som, coloca outra saída nele e aí a gente grava exatamente a mesma coisa que o gravador maior, o Roland, está gravando. Então a gente vai ter uma segurança em relação à fonte principal de áudio da cerimônia, que é a mesa de som da igreja. E é o microfone que o padre fala, que compartilha com os noivos. Então ele é usado como backup. Mas em algumas situações, em alguns imprevistos, improvisos, né, que em casamento a gente sabe que acontece muito, a gente usa ele, mas na frente eu vou falar um pouquinho como é que a gente pode usar ele como improviso. Além dos gravadores, também a gente leva os cabos. Não esqueçam de levar os seus cabos. Não dependam de cabo de igreja ou de banda. Levem o de vocês. E outra coisa, levem várias opções de entrada e de saída, porque a gente não sabe o que é que vai nos esperar, o equipamento que vai ter à disposição da gente. Então, sempre que a gente vai gravar casamento, as cerimônias, a gente leva um monte de cabo para que não aconteça nenhuma surpresa. E para finalizar, algumas dicas bem importantes. A primeira delas é sempre que for em qualquer gravador, colocou para gravar, sempre liga o botãozinho de hold, que é para você travar todos os botões do gravador. Às vezes alguém vem, o cara da mesa de som da igreja ou da banda, às vezes bate sem querer nele e aí ele não vai interromper em nada a sua gravação, porque o gravador está todo travado. Outra dica bem importante, sempre que possível use as duas formas de alimentação do seu gravador. Então aqui no Roland, por exemplo, você tem a energia dele, que você pode colocar direto na tomada, mas não confie só nela. Às vezes dá uma queda de energia, ou alguém vem, bate, tira e você perde sua gravação. Então o que é que você faz? Você coloca também pilhas nele. Então é interessante porque, por exemplo, se alguém vem e tira o cabo de alimentação, a pilha vai segurar ele, então em nenhum momento ele vai ser interrompido. Então na maioria dos gravadores, você sempre vai ter esse recurso. Tanto você pode colocar pilha, quanto você pode colocar ele na alimentação. Então usem as duas formas, porque evita surpresa, evita interrupção na sua gravação. Outra coisa que as pessoas sempre me perguntam é sobre aquela musiquinha chata que a banda fica lá tocando durante os votos dos noivos. Como é que eu faço para resolver isso? Pessoal, na conversa, não tem outra forma. Todo casamento que a gente chega, quando a gente monta o nosso áudio, a gente vai lá na banda e conversa com eles. Na hora dos votos dos noivos, por favor, não toquem nada, porque vai misturar o áudio deles com a música de vocês. Então, na edição, eu não tenho como separar depois. Então, 99% dos casos, eles compreendem e param de tocar. Inclusive, a gente faz tanto isso aqui na nossa região que as bandas já sabem. Então, na hora dos votos, não se toca nada, apenas o áudio dos noivos. Conversem também com os noivos, avisem a eles que se eles fazem questão de fazerem os votos na hora da cerimônia,
Então não existe a possibilidade da banda tocar nada, porque depois a gente não pode substituir a música que foi tocada na hora. Então é uma coisa que pode ser conversada também com um casal. E como eu falei antes sobre imprevistos, improvisos, estejam sempre preparados para improvisar. Porque a questão do áudio, ele é geralmente, na gravação do casamento, ele é um ponto que você não tem 100% de controle. Então você depende de outro fornecedor, você depende do equipamento da igreja. Então imprevistos acontecem. Geralmente eu falo isso, que quem filma casamento está pronto para filmar qualquer coisa, porque se acostuma a improvisar e a resolver as coisas muito rápido. Nesse casamento que vocês estão vendo aí, filmado na praia, teve um momento da cerimônia que faltou energia. O gerador deu problema, não lembro direito o que foi que houve, e aí começou a demorar e o sol estava caindo e o celebrante resolveu continuar a celebração na voz mesmo, no grito. E a gente só estava com um lapela, o lapela estava no noivo, mas o celebrante estava sem lapela. Então a gente resolveu, dando esse gravador a ele, e ele usando o gravador como microfone. Nublado ou fazendo sol. E eu dizia para ela, Aline, quando você entrava ali, meu amigo Érico Marreiro dizia que a noiva é a protagonista do casamento, né? O noivo fica meio apagado às vezes, eu experimentei isso. E eu dizia, Aline, quando você entrava ali, você brilhava. E aí fazia sentido as nuvens, né? Você precisava brilhar. Noutra situação, a gente chegou na igreja, e era uma igreja que era próxima a uma rádio, e usava microfone sem fio, e aí a interferência da rádio era muito grande no microfone sem fio. Então você plugava o gravador e ficava escutando a voz e música da rádio por baixo. Então essas coisas têm que ser resolvidas muito rápido. Então o padre continuou com o microfone dele, que ele não abriu mão de ficar com o microfone da igreja, porque, claro, tinha o sistema de som da igreja, mas a gente pediu para ele colocar esse microfone pequeno dentro do bolso. Quando ele colocou a batina por cima, escondeu e a gente conseguiu salvar o áudio. Em outra situação, até recente, a gente chegou na igreja e aí a mesa de som também era bem antiga, o microfone bem antigo, e ele estava com muito ruído, estava muito ruim o som do microfone. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Então a gente pegou esse microfone pequeno, enrolou no microfone do celebrante e ele ficou segurando o microfone e o gravador ao mesmo tempo. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Então estejam sempre prontos para improvisar, para imprevistos. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Ah, Eric, ficou feio esse microfone aí enrolado no gravador. Enfim, pessoal, feio ia ficar se a gente entregasse o material com áudio péssimo, porque primeiro não tem como voltar atrás e segundo, um áudio ruim você nota na hora. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. Como eu disse no início, essa foi a forma que a gente encontrou de fazer os nossos áudios nos casamentos. Eu sei que tem várias outras pessoas com várias outras soluções. Quem quiser compartilhar a sua ou tiver dúvida, é só deixar o comentário aí embaixo, que a gente tem muita coisa ainda para falar por aqui. Valeu!